A ideia aqui, nesses próximos 40 minutos, é falar com vocês um pouquinho da experiência do Grupo Bosch em Indústria 4.0 no Brasil, né? Como é que isso está acontecendo e o que nós aprendemos nos últimos 3 anos. Primeira coisa, o Riso falou de internet industrial, o Rudiger falou que o Riso esqueceu de colocar o carro, né, como uma coisa. Então, nós estamos falando de tudo conectado, tudo e todos conectados. O que o Rudiger e o Riso esqueceram de falar é, dentro dos 50 bilhões de coisas conectadas, é que você também é uma coisa. Você também vai estar conectado, né? Brevemente, você não vai ter mais um RG, um CPF, você simplesmente vai ser um endereço IP e pronto, né? E aí isso vai ser você daqui para frente. Você vai fazer parte desse mundo conectado. E não espere que não será, pois será, né? Bom, qual a ideia? É tentar acertar, apontar o micro. Bom, a ideia, para pensar um pouquinho sobre 4.0, a ideia para pensar um pouquinho, é um processo que teria acontecido de qualquer maneira, indústria 4.0, né? Aconteceria pela evolução da tecnologia, aconteceria de qualquer maneira. Infelizmente, não aconteceu no Brasil, aconteceu na Alemanha, primeiramente. Mas teria acontecido de qualquer forma. Indústria 4.0, como já foi dito aqui, o foco é o chão de fábrica, é a produção. É mais do que a soma das partes, tá? Eu venho, nos últimos 3 anos, conversando, falando, participando de eventos, e se fala muito, é tecnologia, é mais do que isso, né? Tem muito mais, tem um conceito por trás disso. Dados. Essa é a nova matéria-prima. É lógico que eu gostaria de comprar um Mission E Porsche, né? Mas é o dado que esse carro vai fornecer que é a matéria-prima que você vai trabalhar. Serviços que a Porsche quer vender, que o Riso quer vender associado aos robôs. São os serviços. E eu tenho 56 anos, passei a trabalhar com a Indústria 4.0 nos últimos 3 anos e, sinceramente, eu estava olhando mais minha aposentadoria e cuidar dos netos. Era isso que eu queria. E aí alguém me colocou, vem aqui, vamos trabalhar com 4.0. E aí aquele primeiro impacto. Falavam coisas que eu não entendia, que eu não imaginava o que era. Eu falei, mas o que esses caras estão falando? Java, C++, o que é isso, né? E aí eu comecei e falei, pô, não pode ser tão difícil. Porque se fosse difícil, esse negócio não estava acontecendo com a rapidez que está acontecendo. Então, eu passei aí nos últimos 3 anos a ler, tentar entender e traduzir isso de uma forma mais compreensível. E se você usar as palavras e a forma correta, esse negócio não é difícil de fazer. O Riso está mostrando, o Rudiger está mostrando, não é difícil. É bem mais simples do que parece. Bom, aqui apenas um comparativo, já que a gente está falando de desafios. Baseado na Alemanha, isso é um estudo que foi feito até 2025. Chances e desafios que a Alemanha tem para a indústria 4.0. Quais são os desafios que a Alemanha vai enfrentar ou está enfrentando? Volatilidade do mercado. O mercado que existe hoje, amanhã, sumiu. É o Brexit, né? A Inglaterra simplesmente sumiu, é um mercado que praticamente sumiu. Não que ele sumiu, mas não faz parte mais da comunidade europeia. Então, você tem esses problemas. A indústria 4.0 tem que atender a necessidade individual de você, cliente, né? É aquilo que a gente fala de produção em massa de uma peça, de um carro. É o carro customizado para você. Aqueles que gostam de tuning vão poder tirar o carro tunado, né? Rebaixado, pneu e tudo mais. Porque a Porsche vai fazer esse carro para você. Tempo de entrega cada vez menor. Isso o Rudiger exemplificou muito bem. Né? Pediu hoje, você recebe amanhã. E aí, você espera 3 dias para receber, quando você compra na internet lá alguma coisa?
Qual é o teu prazo ideal? Comprei lá um tênis. Quanto que você gosta de esperar? Uma semana? Não, né? 3 dias? Eu queria receber amanhã. E essa é a ideia. Vai estar tudo conectado. Os prazos de entrega deverão e serão mais curtos possíveis. Ciclo de vida do produto cada vez menor. Se você está conectado, se o teu produto está conectado e está enviando informação, você vai receber essas informações e utilizá-la para customizar o produto ou desenvolver novos produtos. Exemplos são os celulares, o S7 da Samsung, que pegou fogo. Não deu 6 meses, estamos com o S8. Meu filho trabalha na Samsung e ele já está trabalhando num novo projeto. Então, os produtos terão ciclo de vida cada vez menores. Serviços. Indústria 4.0, a internet industrial vem carregada de serviços, pesadamente serviços. E isso precisa um trabalho 24/7. Vocês aqui em Joinville têm aqui a Bosch, que a gente chama de Bosch SO, é a Bosch Service Solution. Ela vive para serviços. Então, você tem aqui operações de 24/7. Cooperação. É um mercado colaborativo. O Riso falou, o Rüdiger falou, é um mercado colaborativo. Não é porque você é meu concorrente hoje que eu não vou trabalhar com você amanhã. E pensar de forma disruptiva, sempre em novos negócios, novos modelos de negócios. Bater a cabeça na parede e ter uma nova ideia. Usar a imaginação e testá-la. Se funcionar, testá-la. Se funcionar, uma nova, sempre. Pensar de forma disruptiva. E no Brasil? Voltando. Esses são os desafios. E o que isso agrega? Se fala muito, a indústria 4.0 vai eliminar trabalho. Sim, em algum momento, alguma coisa vai sumir. Mas veja aqui no caso da Alemanha. Até 2025, eles esperam um potencial de 80 bilhões de euros na economia alemã. Eles têm a expectativa de 390 mil novos postos de trabalho numa indústria 4.0. Então, o 4.0 não é tão desesperador quanto possa se imaginar. E no Brasil? No Brasil, nós temos outros desafios. Desenvolver fornecedores 4.0. O Riso fala isso em algumas das palestras, que ele é um fornecedor. Raramente ele recebe de um cliente dele projetos sendo solicitados para 4.0. Mas, mesmo assim, ele é um dos poucos que tem condições de fazer 4.0. Se propõe a fazer isso. Mas nós não temos, na grande maioria, fornecedores de 4.0. Adotar essa ideia, adotar essa tecnologia, não tenham medo. Processamento em nuvem, por exemplo, é seguro. Acreditem, é seguro. Dá para colocar a Porsche e a Mercedes na mesma nuvem, trabalhando. Os dados não serão compartilhados de um com o outro, por exemplo. Infraestrutura. Brasil, infraestrutura, se fala muito disso. Eu gosto muito de uma opinião do Gilberto Peralta, que é o CEO de General Electric, onde ele fala o seguinte: a infraestrutura do Brasil existe, ela está aí. O que ela precisa é ser melhorada. Nós não precisamos inventar a roda. Tá? Mas temos que trabalhar a infraestrutura. Regulamentação, o Brasil gosta muito de leis, regras, normas. Isso está sendo trabalhado já. Recursos humanos, educação, basicamente. Precisamos qualificar. E articulação institucional, tipo o que a ABI está fazendo. Né? Quem coordena isso? Se você olha hoje o mapa, você tem o MDIC, você tem a BDI, você tem o BNDES, você tem uma variedade de instituições, a BIMAC, vocês aqui, fazendo isso, mas não tem alguém centralizando essa história. Né? A BI está se propondo a isso. E nós não temos nenhum estudo, como feito na Alemanha.
Então, a gente espera que, vencido esses desafios, teremos uma redução entre 10% a 40% em manutenção, redução do consumo de energia entre 10% a 20%, e uma melhoria na eficiência do trabalho entre 10% a 25%. Mas o interessante, no meu ponto de vista, é, uma vez que você venceu esses desafios, você vai ter que enfrentar esses daqui também, os que a Alemanha hoje está enfrentando. Então, talvez tenhamos que queimar algumas etapas, senão a gente fica, né, patinando. Isso não pode acontecer. Bom, como todos falaram, indústria 4.0, a fusão do mundo físico com o mundo virtual, seres humanos, máquinas, todo mundo conectado, e a indústria poderá implementar soluções individualizadas, customizadas para você. Bom, e aí, dentro desses 3 anos que eu venho trabalhando, como simplificar isso? Dentro da Bosch, né, uma empresa alemã, fala, tal, burocrata, dura, né, jogo de cintura. Nós tínhamos a seguinte situação de produção. Tínhamos aqui o chão de fábrica e o TI. O chão de fábrica e o TI. E a única intersecção desses dois mundos, no nosso caso, era um telefone, 1700. Nossa, quebrou meu notebook, eu preciso instalar alguma coisa, liga no 1700. Rapaz, o 1700 ficava em Buenos Aires. E aí? Vem aqui mexer no meu brilho. Desculpa, tira da tomada, tenta. Não deu, vai lá e formata, por exemplo. Né? Esse era o mundo. Mas o que esse cara aqui da indústria do chão de fábrica faz muito bem? Ele cria dados, ele gera dados. O chão de fábrica gera dados. E o que o pessoal de TI faz muito bem? Trata dados muito bem. E como o Riso falou, os sensores estão cada vez mais baratos. Armazenamento de dados cada vez mais baratos. Daí era só um passo para alguém, opa, se o sensor está mais barato, isso significa que a máquina pode falar. É através dos sensores que as máquinas falam. Então, eu posso sensorizar a minha máquina. Sensorizando minha máquina, bom, eu posso conectar, uma vez que a internet hoje permite, literalmente, que você conecte cada grão de areia existente na Terra. E aí era um passo para que esses dois mundos se juntassem no chão de fábrica. Hoje, TI, né? Em alguns casos, tem alguém de TI aqui? Não, né? Tem 2, 3, ó, legal. Eles não estão no Olimpo, né? Porque esses caras, às vezes, não é só um 1700, eles estão aqui. Mas, brevemente, eles estarão no chão de fábrica, porque hoje, quando eu vou negociar um projeto, meu cliente pergunta, seu equipamento fala Java? Oi? HTML5? Quem? Cara, eu sou engenheiro eletrônico, não sou de TI. Passei a levar comigo as negociações alguém de TI. Que esse cara precisa responder se a minha máquina fala Java, C++. Esses dois mundos hoje estão integrados, porque a sensorização levou o TI para chão de fábrica. E essa a ideia da indústria 4.0. Ela uniu processamento em nuvem, segurança de informação, Big Data, Networking, Internet das Coisas, com segurança de máquina, just-in-time, produtividade, ciclo de vida útil e eficiência energética, por exemplo. Dois mundos se uniram. Se você quer um resumo do que é 4.0, é tão somente a fusão do mundo do chão de fábrica com TI. Em outras palavras, dados. Dados. Essa é a matéria-prima. E essa fusão criou novas necessidades. Por exemplo, novos modelos de negócio. Eu tenho dados constantemente sendo gerados. Com isso, eu posso gerar novos modelos de negócio. Eu posso e devo quebrar os paradigmas de produção hoje existentes. Novas possibilidades. E agora não me interessa mais. Os dois lados é uma coisa só. Que tipo de quebra de paradigma?
Aqui eu falei agora, levar o TI até o chão de fábrica, através das sensorizações e assim vai, e a conectividade que a planta pode ter. Entender que a força computacional não está só na máquina, você pode fazer processamento em nuvem porque é seguro. E por que eu devo fazer processamento em nuvem, por exemplo? Porque a nuvem é elástica, você pode usar exatamente aquilo que você precisa. E você não precisa investir muito para isso, é barato. Entender que a pirâmide de automação, aquela que vê chão de fábrica e os níveis superiores, vai sumir ao padrão de automação. As máquinas e os processos serão tão inteligentes que eles mesmos vão achar o caminho para a solução do seu problema. E pessoas, novos algoritmos, novas formas de processamento estão por chegar. Aqui começou meu aprendizado de 3 anos. Bosch me propôs, olha, você não quer trabalhar com 4.0? Queria cuidar dos netos, não foi possível. Estou aqui com vocês falando, dando uma conversa. E aí, temos a produção conectada. Ela basicamente se divide em 2 ecossistemas, a tal da integração vertical e a integração horizontal. E aí a Bosch começou a me ensinar o que era 4.0 sobre o ponto de vista dela. Integração vertical é tudo o que está acontecendo dentro da planta. O que é isso? É máquina falando com máquina, é máquina falando com manutenção, é máquina falando com logística, é máquina falando com nuvem, e assim vai. Essa é a ideia, né? Máquinas falando com máquinas, M2M, e aí vai. E aí, qual é a ideia da 4.0? Redução de custo, como falou aqui, otimizar a produção, minimizar resíduos e falhas, eliminação de gargalos, tempo de parada de máquina, aumento de qualidade do produto, minimizar estoque, serviços mais rápidos e fácil, rastreabilidade total do produto. Esse é um dos vários argumentos que você pode utilizar como 4.0. E aí, passamos para a integração horizontal. A integração horizontal, como está aqui, ó, é essa conectividade entre esses atores desse novo mundo. É planta falando com fornecedor, planta falando com energia, planta falando com logística, e assim vai. Aí começa uma parte do problema. Aqui, ó, em amarelo, somos nós, a Bosch, por exemplo. Existe uma determinação dentro da Bosch que até 2020, mais ou menos, todas as plantas terão que ser 4.0. E nós começamos a fazer isso. Em Campinas, já temos algumas linhas em 4.0. Só que isso, no bom sentido, virou um gargalo operacional. Por quê? Porque eu consigo responder ao mercado de forma mais rápida. Eu consigo produzir de forma mais assertiva. Só que o meu fornecedor não é 4.0. E aí, quando eu preciso de insumos, o meu fornecedor não está conectado nessa cadeia. Quando eu preciso de transporte, eu não tenho logística 4.0. Então, tudo que você ganha aqui com produção, com qualidade, com redução de custos, você vai perder nessa cadeia. E quem não vai usufruir essa ideia de 4.0 é você, cliente. Por quê? O que você ganha aqui, você vai perder na cadeia de valor. Então, a cadeia tem que estar conectada. Nós estamos com um projeto aqui em Santa Catarina, aqui em Timbó, na Rudolph, que a ideia é conectar, transformar a Rudolph como um parceiro, um fornecedor 4.0. Porque eles atendem a demanda da Bosch, em média, com 3 dias de diferença. Então, se eu preciso aumentar a produção em Campinas, a Rudolph reage com 3 dias. Quando a demanda abaixa lá em Campinas, eles ficam com 3 dias de estoque aqui. E a ideia é, até o final do ano, a gente poder transformar a Rudolph em uma cadeia 4.0 conectada com a Bosch. Mas, senhores, esses 2 ecossistemas trabalham juntos. E o que eles estão trafegando?
Basicamente, dados. Dados. Em outras palavras, dados, informações, essa é a nova matéria-prima. Tão ou mais importante que o produto que você coloca no mercado são os dados que você extrai desse produto. Porém, dados, por si só, não servem para nada. Para nada, a não ser encher o teu HD. Se você não correlacionar esses dados, eles não servem de nada. Eu tenho um exemplo até que bobo, mas eu acho que esclarece muito bem. 2 dados. Corpo humano. Esse é um dado. Sozinho, significa alguma coisa? Não. Se eu falar um segundo dado, 39 graus Celsius, é um segundo dado. Significa alguma coisa? Nada. Só temperatura. O Riso falou aqui na pirâmide do conhecimento. Se eu correlacionar esses 2 dados, eles viram informação. E que informação é essa? Febre. E aí você vai fazer alguma coisa com essa informação. É isso que precisa, é por isso que a gente acredita que dados, né, que as informações são a principal, ou é a principal matéria-prima desse mercado 4.0. E aí eu, cheio de mim, né, fui para a Alemanha, estudei, fiz curso, fiz lá um monte de coisa legal, passeei também, né? Quem já foi para a Alemanha sabe que é muito bom. E aí eu, cheio de mim, falei, vamos para o mercado, vamos enfrentar esse mercado brasileiro. E aí, quando a gente começa a falar de 4.0, o que vem à mente, não desmerecendo, né, o Riso, mas o pessoal pensa muito em robôs, em impressoras 3D, tecnologia de ponta. Tá? E aí, eu recebia do meu interlocutor brasileiro, nacional, Tupiniquim, a seguinte informação. Isso não é para mim. Né? Ó, volta daqui a 20 anos. Esse negócio, certo? Isso não vai dar certo no Brasil. Custa caro. Novos materiais. Alta tecnologia. E impressora 3D. E o único argumento que me convence. No momento, eu não vou investir. Não que a figura que está aí não seja realidade. Temos que planejar aquela indústria 4.0. Mas a nossa realidade, a realidade que a Bosch encontrou no chão de fábrica brasileiro, não foi essa. Foi essa. Né? Aí, a pergunta, isso é indústria 4.0? Sim ou não, né? Daqui a pouco eu acho o mineiro aqui que vai ficar em cima do muro e vai, pode ser que sim, pode ser que não. Mas, aí um pouco do que o Riso também colocou na apresentação dele, foi colocado para a escolinha lá da Bosch uma tarefa que é transformar um torno de 1887 para a indústria 4.0 em 2017. 130 anos. Provavelmente, o senhor Robert Bosch trabalhou nesse torno. Né? Lá atrás, tínhamos apenas como qualidade o passa, não passa. Né? Passou, não passou, era o que servia de qualidade. Um tempo depois, esse mesmo torno passou a ter a tal da Carta de Controle Estatístico. Né? Carta Estatística de Processo, exato, CEP. Né? E aí, em 2017, esse mesmo torno tinha que tomar decisões, tinha que fazer manutenção preditiva, tinha que controlar sua qualidade e tinha que me mandar um e-mail. E aí, como fazer isso? A escolinha resolveu isso retrofitando a máquina. Basicamente, como expôs o Riso, sensorizamos esse torno, né? Barato, torno é barato, sensor é barato, sensorizou, pôs isso num gateway e jogou esses dados para a nuvem. A partir daí, você tinha dados, informações, e aí você poderia controlar a sua produção, a sua gestão, flexibilizar a sua produção, a sua gestão. E está aí.
Esse é o torno, esse é o gateway e essa é a nuvem. Um torno de 1887. Dá para fazer. No chão de fábrica brasileiro, dá para fazer. Lógico, eu quero trabalhar em alto nível, eu quero ter robôs, eu quero ter inteligência artificial, sim, mas é o que a gente tem hoje? Também, mas não é. 90% do chão de fábrica é o tal do brownfield, não conectado. E precisamos conectá-lo, torná-lo conectável, ou seja, as máquinas precisam falar através de sensores. E aí, aquele chão de fábrica marrom, brownfield, qual é a proposta? É sensorizar as máquinas. Você sensorizar a tua produção, criar dados, gerar informações, jogar isso para a nuvem, e aí, lá na nuvem, ou em qualquer outra possibilidade, você usar todas as ferramentas de 4.0 possíveis. Eficiência energética, condition monitoring, e assim vai. Inteligência artificial. Ou seja, é possível fazer indústria 4.0 a um custo baixo. Essa é a realidade que a gente enfrentou quando a gente saiu para colocar essa ideia no mercado. Ou seja, o que os benefícios que isso pode trazer? A cadeia digital, a cadeia de suprimentos digital, gerenciamento do chão de fábrica em tempo real, criar condições de eficiência energética, melhor suporte ao operador, manutenção preditiva, testes adaptativos e melhoria de qualidade, baseado em máquinas seminovas, antigas, não que não devemos pensar em altas tecnologias, mas o nosso chão de fábrica não é exatamente assim. Como é que a Bosch está se colocando nesse mercado de indústria 4.0? Primeiro, esqueçam a Bosch do jeito que vocês conhecem. O Rudiger falou de um negócio que pode acabar com a Bosch, é isso? Pois é. A Bosch, hoje, você conhece muito a Bosch por motor de partida, alternador, ferramentas elétricas e assim vai. A parte de motor de partidas e alternador já não é mais da Bosch. A Bosch se desfez, vendeu o core dela, onde ela nasceu. Hoje, a Bosch está passando pela maior transformação nos últimos 130 anos. A Bosch, até 2020, pretende ser um dos 5 maiores players na área de IoT. Se você entra no site da Bosch, você vai ver a transformação. Hoje, a Bosch é uma empresa e está seguindo na linha de ser uma empresa digital. Senão, ela morre. Como bem disse o Rudiger. E isso não vai acontecer. Bom, mas como que ela se posiciona? Vocês conhecem a Bosch pela parte de produção, motor de partida, alternador, ferramentas, linha branca e assim vai. São quase 300 plantas no mundo. Dessas 300 plantas, temos pelo menos 100 aplicações já em 4.0. Mas o que é mais interessante é o outro lado, de provedor, de desenvolvimento de tecnologia. Existem várias empresas e divisões no grupo que desenvolvem tecnologia. A Bosch Rexroth, onde eu trabalho, a Bosch Software Innovation, Bosch SensorTech. Provavelmente, aqui, os 80% ou mais dos smartphones existentes nessa sala têm um sensor Bosch. Então, como isso daqui complementa isso? Aqui está sendo desenvolvida, ou é desenvolvida, tecnologias de 4.0. E elas são, primeiro, testadas dentro da planta da própria Bosch. Somente depois que essas aplicações ficam estáveis, é que eu posso oferecer ao mercado, que eu posso vir a participar do mercado de 4.0. Aqui alguns exemplos. Como é que eu estou de tempo? 5 minutos, então dá tempo. Aqui alguns exemplos do que a gente já fez. Por exemplo, aqui é um laboratório onde nós tínhamos máquinas de 91, com idades desde 91 até 2013, onde a gente chama isso de One Day Planning. É um laboratório dentro da Bosch que todas as divisões podem utilizar.
é um laboratório de durabilidade. Só que os usuários levavam até 15 dias para receber o plano de utilização dessas máquinas. E aí, qual foi a ideia? Bom, vamos sensorizar todo mundo e esses foram os resultados atingidos. OE de 85%, 76% dos testes executados, 1.000 horas de falha, né, de parada de máquina e um tempo de reação de 48 horas, sensorizando as máquinas. Mas o mais legal disso é que a gente utilizou as linhas de fomento à inovação. Nesse caso, esse projeto foi utilizado o Inova Talentos, onde a gente colocou pesquisadores e eles desenvolveram um sistema de inteligência artificial que gerencia as máquinas do laboratório, conversa com o usuário, e esse prazo de 15 dias caiu para 1 hora. Então, os equipamentos sensorizados e inteligentes caíram de 15 dias para 1 hora, usando linhas de fomento. Logística com RFID, ou seja, a produção está toda rastreada. Do momento em que entra o insumo até o momento em que sai o produto, é 100% rastreado. Isso reduziu em 30% o estoque e aumentou em 10% a eficiência no processo. Teste adaptativo, isso aqui eu acho bem interessante. Você sensoriza e conhece tão bem o processo da máquina que o teste adaptativo é uma inteligência que fala para você o seguinte: eu conheço tão bem o processo que se a pressão estiver ok, se a velocidade estiver ok, se a temperatura estiver ok, por exemplo, você não precisa fazer teste no produto. Esse é o chamado teste adaptativo. E isso elimina erros e gargalos, aumentou a produção em 10% por dia e teve uma redução de 10% no tempo de ciclo. Apenas sensorizando e trabalhando dados, informações. Plataformas de energia, redução de 40% no consumo, né, maior eficiência de recursos humanos, e, nesse caso, uma economia de 1,6 milhões de euros na planta de Homburg, Alemanha. E no Brasil? No Brasil, vocês têm aqui pertinho, em Pomerode, uma unidade Bosch Rexroth. Aqui o problema era uma válvula proporcional, que quebrava com uma certa frequência. Nós passamos a monitorar esse sistema e conseguimos, então, você consegue, então, fazer uma predição de quando essa válvula vai quebrar, porque você tem informações sendo geradas pela máquina. E essa predição reduziu em 80% o tempo de máquina parada. E o investimento, essa máquina está em torno de meio milhão de reais, uma máquina Zema. O investimento foi de 45 mil reais. Ou seja, sensorizamos e tivemos um ROI, ou seja, um retorno do investimento menor que 1 ano, a custo baixo. Uso de ferramentas eletrônicas, por exemplo, e um outro equipamento aqui no Brasil, onde a sensorização foi simplesmente monitorar o óleo e o filtro do óleo, né? Tornar isso conectável, tornar isso inteligente. Teve uma redução de 25% no custo de manutenção, 20% de testes e um aumento de 5% na efetividade da máquina. Então, são soluções que são perfeitamente compatíveis com o parque industrial brasileiro. Dá para fazer. Esse foi o aprendizado que a gente teve nos últimos 3 anos. Saímos para vender, saímos para o mercado para oferecer alta tecnologia e o nacional não é caracterizado por alta tecnologia. É lógico, existe, mas 90% não está conectado. E são soluções dessas que permitem o aumento de produtividade. Tá? E aí, um resumo, significa que, uma vez que você tem uma fábrica conectada, não é por isso, não exatamente por isso, que você pode se declarar 4.0. Se você tem uma fábrica conectada, você vai ter dados, coletar, analisar e visualizar esses dados. Você vai, com essa conexão,
fazer melhorias no equipamento para que fiquem de uso amigável, mais produtivo e mais flexível. Como eu disse, produção inteligente, produção em massa de uma peça. Uma vez que você atingiu tudo ou parte disso, aí sim você pode se declarar como uma fábrica inteligente, um Smart Factory. E, por fim, o que nós acreditamos. Acho que Rüdiger comentou aqui, por mais que a Bosch desenvolva tecnologia, não é possível fazer indústria 4.0 sozinho. Não dá. Então, nós acreditamos em Open Platform, Open Standard, Open Source e, principalmente, em alianças estratégicas. E isso vem acontecendo. Não dá para fazer indústria 4.0 sozinho. Senhores, senhoras, acho que era isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado. Dúvidas? Acho que teremos algo similar. Muito obrigado.